Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, espero que todos estejam bem. Pela graça do nosso Senhor Jesus, encerramos o segundo trimestre e iniciaremos agora o terceiro trimestre com esta revista maravilhosa, A Igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Então nós estudaremos sobre o trabalho desta igreja, a igreja primitiva, que está lá em Atos capítulo 1, inicia-se o trabalho desta amada igreja que pregou a palavra de Deus, que ensinou o evangelho a todas as pessoas que ali estavam nas redondezas e além de Jerusalém. E graças a estes grandes homens de Deus, mulheres também, que pregaram a palavra, nós temos ela aqui hoje. Somos salvos em Cristo, porque eles conservaram o ensinamento de Jesus e levaram adiante. Guardou a palavra no coração e pregou para aqueles que estavam necessitados e que hoje também é a nossa missão, então será de grande valia. Aprenderemos a lidar como igreja, entendendo qual é a missão principal da igreja e assim seremos cristãos melhores ainda no cumprimento das ordenanças divinas. Então são 13 lições. A primeira que estudaremos hoje é a lição de número 1, a igreja que nasceu no Pentecostes. Então estudaremos essa lição. Então, como eu disse, a lição é a de número 1, 6 de julho de 2025, a igreja que nasceu no Pentecostes. O texto áureo está em Atos 2, capítulo 4, Atos capítulo 2, versículo 4, que diz: "E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse." Verdade prática: a igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito para cumprir sua missão. A leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 14. Vamos ler? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som de um vento impetuoso e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: "Pois que, não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judeia, e Capadócia e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus." E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: "Que quer isto dizer?" E outros zombando diziam: "Estão cheios de mosto." Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: "Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras." É uma leitura extensa, mas é importante que nós façamos. São muitas pessoas que acessam a internet para estudar a palavra de Deus e muitas das vezes pode ser que tenha alguém que é ímpio ainda, que talvez não tenha a Bíblia. Então fizemos essa leitura, é de grande valia sempre a palavra de Deus e também é a base para a nossa lição. Então hoje nós vamos estudar como que a igreja nasceu, como que a igreja, né? É uma curiosidade que todos nós temos. Muitos de nós estamos na igreja. Muitos de nós, né, logicamente, fazemos parte da igreja, da casa do Senhor, mas é importante entendermos como ela surgiu e como ela era no início, já que Jesus ele ascendeu aos céus e ali ele capacitou os discípulos para que continuasse esta missão maravilhosa. E Jesus, quando ele capacita, ele ensina da forma correta. E aí nós vamos ver que a igreja, no início, ela cresceu abundantemente por causa da sua observância às palavras de Cristo Jesus. Então é um exemplo para nós hoje entendermos e também vivermos conforme foi a igreja primitiva, que logicamente teve as suas lutas também, teve as suas dificuldades, como qualquer igreja tem. Mas a importância de ser cristão é de querer fazer o certo, de buscar fazer o que é a vontade de Deus, e aquela igreja sim buscou e ela serve de grande exemplo para nós hoje. O pastor José Gonçalves é o líder da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí, mestre em teologia, graduado em filosofia, escritor de diversas obras. Ele é o autor da revista do terceiro trimestre, né? É uma informação aí para os nossos irmãos, caso queira conferir. Nós temos como objetivos, na lição de hoje, nós iremos falar sobre o pentecostalismo e nele observaremos a natureza, observaremos o propósito e observaremos as características do pentecostalismo bíblico. Estudaremos o dia de Pentecostes
este dia também, né, que marca o nascimento da igreja. Então são muitas informações que nós estudaremos hoje. Na introdução aqui já diz que a igreja nasceu no dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes foi o dia em que houve um grande derramamento do Espírito Santo sobre ali 120 pessoas, né? Quase 120 pessoas, a Bíblia nos mostra, e ali as pessoas ficaram marcadas para sempre com a presença do Espírito e foram capacitadas para fazer a obra maravilhosa do Senhor. O dia de Pentecostes se comemora em Israel a festa da colheita, 50 dias após a Páscoa. Aqui no caso, na Bíblia, nós vamos ver que Jesus ascendeu aos céus e 10 dias depois, como tudo indica pelas datas, né, Jesus ascendeu ao céu. A Bíblia mostra que Jesus ficou por 40 dias após a sua ressurreição. E em seguida, 10 dias depois, aconteceu o dia de Pentecostes, onde os irmãos estavam ali reunidos buscando a Deus. É importante frisarmos que eles estavam buscando ao Senhor e assim foram cheios do Espírito Santo. Quem quer ser cheio precisa realmente buscar. Quem quer ser cheio, quem quer a plenitude do Espírito, precisa buscar incessantemente. Eles ficaram buscando por dias ali até que acontecesse. Então marcou o início da igreja. Aconteceu 50 dias depois da Páscoa, nós já fizemos esta menção. Foi nesse dia especial que Deus derramou o Espírito Santo sobre todos os discípulos, batizando-os. Então Jesus batizou os discípulos, marcou o início da igreja, marca também, né, uma comunidade de profetas, como foi profetizado por Joel em Joel 2:28, que diz: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Tudo que aconteceu e acontecerá está relatado na Bíblia, né? Que maravilhoso é que os fatos marcantes, importantes para a igreja de Cristo, para aqueles que são servos do Senhor, o Senhor tem resposta para tudo. Então a Bíblia é perfeita nesse entendimento. Pentecostes foi uma prova clara de que Jesus havia ressuscitado. Então, após Jesus ressuscitar, ascender aos céus, aconteceu este grande dia, o dia de Pentecostes. Então vamos lá para o tópico de número 1, que fala sobre a natureza do Pentecostes bíblico. De natureza divina, Lucas relata que por ocasião do derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, foi ouvido do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Os irmãos estavam ali reunidos, né, naquela casa, e todos ali assentados ouviram o som de um vento veemente e impetuoso passando por aquele lugar. Então foi algo que é denominado de teofania. E o que é teofania? Teofania é uma ação de Deus, uma ação onde Deus se mostra de maneira visível e audível. Estudiosos da Bíblia explicam que sinais são manifestações da presença de Deus chamadas de teofanias. Isso significa que Deus se revelou de maneira visível e audível, como foi também no Monte Sinai, quando Deus entregou a lei a Moisés. Ali naquela situação, houve trovões, relâmpagos, um som forte, e o povo ouviu a voz de Deus e viu um grande fogo. Então Deus se fez de forma, Deus esteve ali presente de forma que todos pudessem ver. Assim como foi no dia de Pentecostes, o som de um vento forte, né, ali, então, veemente, impetuoso, no dia em que o Senhor entrega a lei a Moisés, o Senhor se fez presente para que todo o povo pudesse ver a sua maravilhosa presença, através dos trovões, relâmpagos, um som forte. Então, teofania é exatamente isso, né, o momento em que Deus se mostra de forma audível, visível ao povo. Então nós vimos no Antigo Testamento, por exemplo, Deus ali, né, quando ele aparece na sarça ardente, a sarça, né, que não se consumia, quando Deus aparece ali para Moisés. E também a nuvem, coluna, né, a coluna de nuvem e de fogo guiando o povo no deserto. Era Deus se fazendo de forma presencial, visível, audível ao povo. Não era o sinal fumegante, então, no monte como fogo, trovões, né? Então, dessa forma que está relatado também aqui na nossa revista. Então, são teofanias, isso é denominado por este termo. Moisés depois lembrou ao povo desse momento, dizendo: desde os céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras no meio do fogo. Está em Deuteronômio 4:36. Este é o testemunho que Moisés deu desta aparição maravilhosa do nosso Deus. Subtópico 2. Um evento paralelo ao Sinai. Assim como no Sinai, onde a presença de Deus se tornou real como uma das experiências mais marcantes da história do antigo povo de Deus, de uma forma mais gloriosa e profunda, o Pentecostes marcou o encontro do Espírito de Deus com a igreja. Lá no Monte Sinai, Deus se mostrou, Deus fez presença
para mostrar para aquele povo que ele era o Deus de Israel e que ele tem todo o poder todo o poder em suas mãos. Porém, no dia de Pentecostes foi Deus, mas através da pessoa do Espírito Santo. O Pentecostes marcou o encontro do Espírito de Deus com a igreja. O Espírito de Deus com a igreja. Lá no Sinai foi entregue a letra da lei de Moisés. A palavra de Deus ao povo foi escrita nas tábuas. Mas no Pentecostes a palavra foi cravada, a palavra foi colocada nos corações, foi escrita nos corações dos cristãos. A palavra, as virtudes do Espírito Santo, a autoridade da palavra de Deus, a capacitação necessária para a pregação do Evangelho, para o viver do cristão, aconteceu no dia de Pentecostes, quando eles foram cheios do Espírito Santo. E é exatamente nos dias de hoje, quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos a presença do Espírito e temos em nós esta palavra. Por mais simples que sejamos no conhecimento, mas nós já entendemos que Jesus é o Salvador, que Jesus liberta, que Jesus traz paz, que Jesus preenche o vazio, que Jesus tira as nossas dúvidas. Nós temos esse entendimento. Eu sempre falo que daquela situação do ateu que precisa se municiar de muito conhecimento para poder assim tentar contrapor a palavra de Deus, para que ele possa mesmo acreditar na sua luta, né? Ele precisa fazer tudo isso. Mas o cristão basta confessar ao Senhor como único e suficiente Salvador de suas vidas, e assim terá a sua vida transformada e verá a sua própria vida como testemunho, e a sua vida será também testemunho para outros. É maravilhoso confiar no Senhor. Então, uma pessoa mais simples que seja, com o mínimo de conhecimento, ou analfabeta que seja, como eu já conheci muitas, mas que aceitaram a Cristo e tiveram as suas vidas transformadas, os seus lares transformados, porque confiou no Senhor. Isso quem faz é o Espírito Santo. O Espírito Santo, a presença de Deus, ela nos molda, ela é suficiente para que nós possamos assim obter a salvação em Cristo. E além da salvação, termos a confiança, termos a paz, temos o vazio preenchido, a nossa alma se alegrará na presença de Deus. Veja como o nosso Deus é simples, veja como o seu agir, ele é soberano, poderoso, grandioso, maravilhoso, mas o seu agir, ele é de uma forma tão simples. Subtópico 3, centrado em Cristo e nos tempos finais. Na sua pregação no dia de Pentecostes, Pedro deixou claro que esse evento estava totalmente ligado a Jesus. Então Jesus, antes de morrer na cruz, ele prometeu que derramaria o Espírito Santo, que capacitaria os discípulos com o derramar do Espírito. Então, após ressurgir, Jesus vai ao encontro dos discípulos. E chegando naquele local que os discípulos estavam ali com as portas cerradas, como mostra em João capítulo 20, os discípulos receberam a presença de Jesus, que chegou dizendo a eles: paz seja convosco. Passado 8 dias, os discípulos ainda estavam temerosos, mas só lembrando que nessa primeira vez ali que Jesus vai aos discípulos, quando eles estavam com as portas cerradas, Jesus assopra o Espírito sobre eles. Mas mesmo assim eles continuaram ali naquele lugar. 8 dias depois Jesus volta e fala para eles: paz seja convosco, paz seja convosco, paz seja convosco. Então por 3 vezes Jesus fala para eles que era necessário coragem, determinação, porque ele iria aos céus, mas que deixaria a eles o auxiliador. Jesus prometeu isso lá antes de morrer na cruz. Antes mesmo ali, quando Jesus estava na última ceia, Jesus promete aos discípulos que derramaria o Espírito, que capacitaria eles como auxiliador. Então Jesus vai mais uma vez, conforta os discípulos, até que os discípulos se movem dali e vão buscar a Deus. Ficam ali orando, buscando a presença do Senhor, até que acontecesse o derramamento, onde o Espírito Santo encheria a vida de cada um deles, capacitando para o trabalho. Então, o Pentecostes está relacionado à pessoa de Jesus, logicamente, e ali tão próximo mesmo, né, a data ali na qual Jesus ascendeu aos céus. Ele mostrou que o derramamento do Espírito estava diretamente relacionado à morte, ressurreição e ascensão de Cristo, então ligado justamente à obra redentora de Cristo. Isso significa que, embora o Pentecostes seja uma manifestação do Espírito Santo, ele também é cristocêntrico, ou seja, tem Cristo como seu centro.
Cristo é o centro do Pentecostes, é Cristo o grande feito. Cristo morreu na cruz e nos deu a intimidade com o Pai, a intimidade com Deus, nos deu o acesso livre ao Pai. Então, com a morte dele na cruz, aí sim foi possível a nós o Pentecostes, no qual seria derramado o Espírito Santo sobre a vida daqueles 120, daqueles quase 120 que ali estavam, e assim puderam fazer uma obra, fazer a obra do Senhor de uma forma maravilhosa. Além disso, Pedro explicou que o Pentecostes foi cumprimento da profecia de Joel 2:28, que nós lemos, nós fizemos essa leitura, depois, a palavra de Deus, depois derramarei o meu Espírito, ou seja, a profecia está falando do futuro, que seria no futuro, que derramaria o meu Espírito sobre toda a carne, sobre todos, homens, velhos, meninos, mulheres, a todos que buscarem. Então eles teriam teriam ali, então, consequentemente, ações sobrenaturais, a capacitação do Espírito, a palavra dentro do coração. Esta palavra, ela já é algo sobrenatural, porque provém de Deus. É o que Jesus disse quando Jesus estava ali censurando os escribas e fariseus, falando para ele que a palavra que ele pregava, eu não me recordo ali se é João 7, 8, mas quando Jesus fala para eles que a palavra que ele pregava não provinha de si mesmo, mas do Pai. A palavra vem de Deus, a revelação provém de Deus, isso já é algo sobrenatural. Mas vai além disso, existem aí as profecias, sonhos, visões, tudo isso relatado em Joel 2:28. Então esse é o agir do Espírito Santo de Deus na vida do cristão. Então quando Pedro usou a expressão nos últimos dias, lá em Atos 2:17, ele estava falando dos últimos dias mesmo, no sentido escatológico, falando que nos últimos dias seria derramado o Espírito sobre a vida dos irmãos, para que eles pudessem definitivamente cumprir a sua missão. Então é importantíssimo nós entendermos que através desse ensinamento, mais uma vez, é mostrado a nós que os últimos dias está acontecendo, a volta de Cristo. Lá na época de Pedro, lá quando os irmãos estavam reunidos, já se falava nos últimos dias. Imagina hoje. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Pedro, então, ele fala exatamente o que o profeta Joel falou quando Deus ordenou. Então vamos lá para o tópico de número 13. Meus irmãos, se tiver alguma dúvida, e os irmãos comentem aí, tá? Façam as perguntas, nós faremos o possível para ajudar os nossos irmãos. Também já vou pedir, vou pedir agora. Deixe o seu like, se inscreve aí no canal também, e de toda forma, comente algo aí para nos ajudar, para complementar a aula, nos ajude aí, tá bom, meus irmãos? Eu conto sempre com o comentário dos nossos amados irmãos também, a participação dos nossos irmãos, do que é preciso melhorar, então é bom a gente saber também. 2. O propósito do Pentecostes bíblico: promover a verdadeira adoração. As manifestações externas, como o som, o vento e o fogo ocorridos no Pentecostes, prendem a nossa atenção. Sim, prendem, As manifestações da presença de Deus prendem a nossa atenção. Mas o que o Pentecostes quer produzir na nossa vida é algo bem maior. O que quer nos mostrar, o que nos mostra que é necessidade, é algo maior. Então o Pentecostes produz internamente na vida do crente. Ele produz algo. Um dos propósitos marcantes do Pentecostes em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. Jesus, quando se encontra com aquela mulher samaritana ali no poço, ele fala para aquela mulher que chegaria o momento em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Justamente, ele está falando em espírito e em verdade, com todo o seu ser. Falou para aquela mulher que não precisaria ir ao Monte Gerizim ou qualquer outro lugar para adorar a Deus. Não, que precisaria adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Aqui em Uberaba, aí na sua cidade, aí onde você, meu amado irmão, está, onde os nossos irmãos estão, os missionários lá fora, lá nos outros países, porque missionário todos nós somos, todos nós temos o dever de pregar a palavra. Mas o irmão que está longe, distante, a presença de Deus está ali também, desde que ele adore ao Pai em espírito e em verdade. Então logo o Pentecostes que não adora, não é bíblico. Então está falando, adoração é bíblico, é algo bíblico e intrínseco do ser humano, o desejo de adorar. Esse desejo está em nós. Se nós não adorarmos ao Deus Todo-Poderoso, adoraremos algo.
ou alguém. Então, a verdadeira adoração, ela é direcionada ao Pai. Somente Ele é digno de adoração. Somente Ele é digno de louvor e glórias. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então a adoração é ao Pai. Então o pentecostal, ele adora o Senhor, ele adora através dos louvores, através da oração, dos testemunhos, através do jejum. É a nossa forma, através do nosso serviço na casa de Deus, nós adoramos ao Senhor também desta forma. O apóstolo Paulo diz que um crente pentecostal cheio do Espírito dá bem as graças. 1 Coríntios 14, 17. Então, o apóstolo Paulo fala aqui que aquele que é pentecostal, ele dá glória, ele dá graças, né? Então, vamos ver o que ele diz aqui. Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Aqui está falando, no caso, da interpretação, né? Do falar em línguas, da interpretação. Então, aquele que adora, ele está falando, aquele que adora, dá glória, dá graça, agradece ao Senhor. Então, nós damos graças a Deus, nós damos glórias, aleluias. Nós somos crentes pentecostais, adoradores, adoramos ao Pai em espírito e em verdade. Façamos assim, né? Sempre um louvor racional, inteligente ao Pai, porque Ele é digno, porque Ele é maravilhoso e porque tem cuidado de cada um de nós. O fogo pentecostal promove o verdadeiro louvor, o mover genuíno do Espírito Santo. Ele acontece quando nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade. Em muitas situações, nós podemos ver a presença do Senhor, a presença gloriosa, onde todos ali sentem a presença de Deus, porque ali tem uma adoração sincera. Onde não tem adoração sincera, as pessoas ali estão fazendo algo para si mesmo, ou para demonstrar algo para alguém, para as pessoas que seja. Então ali não há um mover genuíno, mas onde há mover genuíno, com certeza há adoração, onde há adoração, há mover genuíno, né? A verdade é que, primeiramente, a adoração em espírito e em verdade, adoração de todo o coração. E quando nós falamos nessa adoração, é adoração com sinceridade. Ser sincero, buscar o Senhor. Estou aqui na presença de Deus, porque Ele é bom e maravilhoso. Não estou aqui para aparecer, não estou aqui, né? Nós não vamos ali à frente da igreja, ou na rua, quando estivermos pregando as pessoas, ou onde estivermos, nós não estamos ali para mostrar que somos melhor que alguém, que somos bons, ou qualquer outro sentimento. Não, estamos ali com o sentimento verdadeiro que o nosso Deus é maravilhoso, nos ama, cuida de nós e tem o prazer de abençoar a sua igreja, e assim acontece o mover genuíno do Espírito Santo. 2. Poder para transformar. O Pentecostes tem uma dimensão escatológica, pois aconteceu antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. No entanto, essa realidade dos últimos tempos não significa que a igreja deve ter uma visão escapista, né? Não devemos sair deste mundo, escapar deste mundo. Não, a nossa visão não é escapista, não é de se esconder. O Pentecostes não foi dado para que os crentes vivessem de forma isolada. Não é para vivermos de forma isolada. Pelo contrário, é para que a igreja pudesse ir para fora das quatro paredes, como foi a igreja de Jerusalém. Começou a ter alguns desentendimentos ali dentro da igreja. Então os irmãos ali reuniram e instituíram ali os irmãos, né, os diáconos ali, para que pudessem pregar o evangelho às pessoas que estavam fora da igreja. Isso com o mover do Espírito. Isso com o mover do Espírito em seus corações. É justamente para nos capacitar a testemunhar e viver no mundo como cristão até o dia que Jesus voltar, mas fazendo o quê? Cumprindo a nossa missão. E para cumprirmos a nossa missão é necessário poder do Espírito Santo, é necessário poder, capacitação, autoridade da palavra do Senhor, para que essa palavra possa penetrar no coração do pecador e ele possa sentir algo sobrenatural, diferente, algo maravilhoso, transformador, que é a palavra de Deus. Poder dos céus. Precisamos do poder do Senhor. Então, aqui nós lemos, né? Não sei se nós chegamos a ler assim, Mateus 1:8. Foi o nosso texto, na verdade lemos o capítulo 2, mas Atos 1:8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então o mover do Espírito é justamente para que nós possamos testemunhar o amor de Cristo, assim como foi com os discípulos ali, para que eles pudessem testemunhar em Jerusalém, como em qualquer outro lugar, né? Na Judéia, confins da terra, em todo lugar foi este o entendimento, a vontade de Deus. Tópico 3, características do Pentecostes bíblico.
uma experiência específica. Em Atos dos Apóstolos, o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes é mostrado como batismo no Espírito Santo dos crentes. Naquele dia, o Senhor batizou quase 120 pessoas no Espírito Santo. Essas pessoas, observe que essas pessoas, a palavra de Deus já mostra para nós que elas já eram regeneradas, elas já eram transformadas, elas já tinham os seus nomes escritos no livro da vida. Muitos têm essa dúvida, porque muitos que ainda não buscaram, ou que ainda não entenderam a ação do Espírito Santo, ou que tem a presença do Espírito Santo em suas vidas, mas ainda não tem a plenitude, que não buscam, né, a plenitude do Espírito, de se encher mais, de pedir mais capacitação, mais autoridade, menos de nós, né, mais de Deus, mais discernimento da sua palavra, sem tirar a timidez. O Espírito Santo trabalha em nós tudo isso e muito mais. Mas tem pessoas que ainda não compreenderam ou está na caminhada, porque a nossa caminhada ela é longa e alguns têm um entendimento, outros o Senhor também, o Senhor tem a sua forma de agir, como diz a Bíblia, tudo tem o seu tempo certo, né, o seu tempo determinado, como está escrito lá em Eclesiastes. Então tudo tem o seu tempo. Mas as pessoas, aqueles que confessam a Cristo, são salvos em Cristo. Nós precisamos mostrar para os nossos alunos que, se porventura algum deles não forem ainda batizados com o Espírito Santo, isso não quer dizer que eles não estejam salvos em Cristo. Isso é muito importante nós mostrarmos a eles, para que eles fiquem em paz, para que tenham a consciência, a convicção de que Jesus já fez a obra maravilhosa nas suas vidas, trazendo salvação. E que se Jesus voltar hoje e eles estiverem cumprindo a sua vontade, irão morar no céu com o Pai. Então, esses irmãos que receberam, a palavra de Deus mostra que eles já eram regenerados, que eles estavam limpos pela palavra, já estavam limpos pela palavra, e que seus nomes estavam arrolados nos céus. E tem até aqui, né, as referências para os irmãos conferirem. Então eram, portanto, crentes, eles eram crentes. Contudo, Jesus mandou esperar pela experiência pentecostal, isto é, batismo no Espírito Santo. Sim, Jesus, ele mandou, é uma ordenança. Nós devemos buscar o Senhor, devemos buscar pedindo ao Senhor que nos batize, que nos enche com a Tua presença, com o Teu Espírito Santo, que transborde em nós, para que possamos fazer mais para Ele. Crescimento espiritual, isso faz parte daquilo que sempre falamos, de crescimento espiritual. Pentecostes bíblico é, por conseguinte, distinto da salvação. Pentecostes e salvação são dois procedimentos, são dois. O Pentecostes é o derramar do Espírito sobre a vida do cristão. E esse cristão que já obteve a salvação por causa da obra salvífica de Cristo Jesus. Então, a salvação, Jesus morreu na cruz por nós, pecadores, para redimir-nos dos nossos pecados, para para nos redimir. Por isso que Jesus morreu na cruz. E ele deixa bem claro que para que isso acontecesse era necessário que nós aceitássemos. Então, se aceitamos, aconteceu a obra maravilhosa. Então, já o Pentecostes é algo que veio logo em seguida, que vem em seguida também ao nosso ato de se render a Cristo. Então, tudo faz parte da caminhada cristã, né? Já que nós somos peregrinos na terra, então nós andaremos dia após dia, como diz também o apóstolo Paulo, combati o bom combate, né? Quando ele está nos seus últimos dias ali, a palavra de Deus em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo nos seus últimos dias ele diz justamente essas palavras. Então é dia após dia, o Senhor vai nos abençoando, nos capacitando e também dia após dia, conforme Paulo fala sobre as lutas, né? Sobre as lutas, mas também sobre as bênçãos também do Senhor, né? As bênçãos do Senhor, elas são dia após dia e o Senhor cuida da sua igreja. Então entenda isso, né? E que os nossos alunos também entendam isso e fiquem em paz, né? Sabendo que Jesus, ele é maravilhoso e tem cuidado de cada um de nós. 2. Uma experiência definida e contínua. Como resultado do enchimento do Espírito Santo, os crentes começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A Escritura é clara em mostrar que a evidência inicial do batismo pentecostal foi os crentes falarem em outras línguas. Então, a evidência inicial do batismo é o falar em línguas. Ali, né, a Escritura deixou claro, a palavra de Deus nos mostra isso. Não há dúvidas de que outros resultados ou evidências do batismo no Espírito Santo se seguem. Então, quando nós buscamos o derramar do Espírito, a principal evidência é o batismo com o Espírito, é o falar em línguas. E quando nós vemos aqui na palavra de Deus, na passagem que nós
lemos, né, a leitura bíblica em classe, nós vemos que aqueles que ali estavam, falavam, cada um, estavam cheios do Espírito e ali falavam línguas de outros povos, fazendo com que outros povos ali também entendessem o que eles falavam. Pessoas que, por exemplo, vamos citar eu falo somente português. Tento arranhar outro idioma, né? Muito mal, mas não sei falar outro perfeitamente, ou busco ou parecidamente como falo português. Mas era como se eu estivesse orando ali nesse momento, e estivesse falando em árabe, que é uma língua, né, que totalmente diferente da nossa. Então é exatamente o que aconteceu ali no Pentecostes. E ao falar ali e ao receber a presença do Espírito, eles falavam palavras que os outros povos de outros lugares ali entendiam. Aqueles homens falavam somente o idioma local até então, mas com a ação do Espírito Santo, eles falaram palavras que eram entendidas a outras pessoas, né? Contudo, foi o falar em línguas, não o sentir em uma grande alegria. Não foi só uma grande alegria, não foi só uma emoção, foi o falar em línguas que deixou crentes judeus convencidos de que os gentios estavam recebendo o batismo no Espírito Santo. Amém? Nós podemos entender que aqui em Atos, quando nós lemos, eles deixam bem claro para nós, não falam sobre línguas que são línguas que não eram entendidas, né? Na verdade, fala que eram línguas entendidas, as que falavam ali. Mas o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro para nós que as línguas estranhas, aquelas que não são entendidas aos homens, também faz parte de quando nós estamos adorando ao Senhor, que ao recebermos o Espírito Santo, nós também oramos a Deus em línguas estranhas, que nos trará edificação, às pessoas, né, individualmente, e também, conforme a vontade de Deus, a interpretação também dessas línguas, o Senhor entregando também para as pessoas, né? Ela é de forma individual, mas também ela é de forma coletiva, também para abençoar a igreja através da interpretação. Tudo é o agir do Senhor. Veja bem que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, que é a base, né, para a língua estranha, para entendimento, porque o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. É um momento de comunhão ali, né, aquele momento de intimidade com Deus. E o Espírito Santo, ele nos proporciona isso. Quando nós estudamos lá na velha aliança, no Antigo Testamento, o acesso do homem a Deus era limitado, era através do sacrifício ali. Mas Jesus, ao morrer na cruz, essa limitação ela acaba, porque o véu do templo se rasga, então simbolizando, mostrando para nós que o acesso ao Pai agora estava livre. E quem promove este acesso, é o agir do Espírito Santo, é o agir o agir de Jesus também em nossas vidas, né, como mediador, mas também do auxiliador, que é o Espírito Santo de Deus. Então, ele proporciona esse momento de intimidade com Deus e o falar em línguas estranhas, porque nós vemos muitas pessoas falam, né, sobre, porque lá em Atos 2 falava que eles falavam em línguas entendíveis. Mas o apóstolo Paulo deixa bem claro, e também tem outras passagens que demonstram isso, né? Mas o apóstolo Paulo deixa bem claro, porque o falar em línguas não fala aos homens, né? No caso aqui, este falar em línguas, mas senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios, né? Então, também tem o agir de Deus. O agir de Deus ele é maravilhoso, ele é perfeito, né? 3. As línguas e o amor. A evidência física inicial ou sinal do batismo do Espírito Santo foi o falar em outras línguas. Não foi uma grande alegria, um momento, né? Não foi momentos de emocionalismo, como nós vemos em muitas vezes, mas que não há um mover genuíno do Espírito. Mas o acontecimento do Espírito, do derramar do Espírito, o verdadeiro derramar do Espírito, ele causa em nós um mover que fará com que nós possamos querer mais de Deus, que nos alegramos verdadeiramente na presença do Senhor, não só naquele momento, mas em todos os dias, que nos molda, que nos transforma, que nos ajuda, que nos auxilia. Este é o mover que o Senhor leva um grande mover ali às pessoas, mas a igreja, de uma forma que a igreja fique avivada,
para viver o Evangelho de Cristo genuinamente, de uma forma abrangente, não só naquele momento, porque o verdadeiro avivamento, ele traz salvação de almas. Não é o avivamento, muitos de nós às vezes estamos pensando que avivamento é só alegria, momento de alegria. Não, o avivamento está dentro também, né? A alegria está dentro do que é avivamento também. É algo que o avivamento traz ao homem. Que a alegria é tão maravilhosa que mesmo em meio às lutas gigantescas que passamos, nós temos ela. Porque nós estamos em Cristo. Então nós entendemos que o derramar do Espírito Santo traz um mover genuíno, que traz então uma transformação, que traz uma mudança, que traz mudança de vida, que traz mudança na nossa igreja, na nossa sociedade. Este é o mover, este é o verdadeiro avivamento. E quem faz isso em nós é o nosso Deus, é o nosso Jesus e o Espírito Santo também nos capacitando. O amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isso está em Romanos capítulo 5, versículo 5. Amém, meus amados irmãos? Então, que nós possamos ter este entendimento daquilo que é o Pentecostes, daquilo que é o nascimento da igreja em Jerusalém. Nasceu ali uma igreja forte, genuína, que os irmãos tinham tudo em comum, que repartiam, que olhava a causa do outro, se vendiam até as suas fazendas para repartir se necessário. Havia ali um verdadeiro amor entre os irmãos. E nós vamos ver que em um momento ali, em determinado momento em que eles estavam ali adorando o Senhor, pregando a palavra, mais de 3.000 almas aceitaram a Cristo. Isto é um verdadeiro mover do Espírito. E a igreja nasceu dessa forma. A igreja que está em Jerusalém, a igreja primitiva, ela nasceu justamente debaixo de oração e derramar do Espírito Santo. E para que a igreja hoje seja abençoada, a receita está aí. Esta é a receita, né? A verdadeira, a receita que não falha, ela é verdadeiramente infalível. O nosso Deus nos ensina, nos mostra que nós devemos buscar. Precisamos confiar no Senhor, precisamos confiar no sacrifício de Cristo, precisamos confiar na sua providência, na ação do Espírito Santo, na capacitação, para que possamos sim ir adiante. Pedindo ao Senhor sempre mais e mais a sua presença, a autoridade da sua palavra, desejo de estar aos seus pés e tudo aquilo que é reto, tudo aquilo que é da vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar os professores, professoras, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus, cada um dos nossos professores.